Boa noite, meu nome é Enilza e vou contar algo que aconteceu comigo há uns anos atrás. Era por volta de 10 horas da noite daquela sexta-feira, quando resolvi deixar minha amiga bêbada em uma festa, onde só se consumia entorpecentes, cachaça e cerveja quente. Eu estava usando salto, mas tirei eles para facilitar a caminhada. A rua estava deserta quando eu estava caminhando, pois seriam uns 3 quilômetros até minha casa. Então, de repente, escutei. Psiu! Olhei para trás e não vi ninguém. Continuei a caminhar, mas dessa vez com o coração acelerado. Então escuto novamente. Psiu! Moça! Olhei novamente para trás e lá estava a figura de um estranho. Quer companhia? Ele me perguntou com uma voz diabólica. Não, obrigada, eu estou bem, eu respondi. E continuei a andar, já com as pernas bambas. Psiu! Vem cá, não tenha medo, só quero um beijinho. Foi aí que, nesse instante, escutei uma voz de homem poderosa, dizendo: Deixa a menina em paz, volte das profundezas de onde vieste. E aquele ser estranho foi arrastado, ao som de gritos por outras criaturas que sumiram com ele, assim, de repente. Olhei para o homem que estava a uns 15 metros de mim. Notei que estava muito bem arrumado. Usava um chapéu branco que tampava o rosto dele, camisa listrada, calça branca, e agradeci a ele. Obrigada, moço. Ele apenas sutilmente me cumprimentou ao tocar na aba do chapéu e desapareceu. Cheguei em casa tranquilamente e muito agradecida. Tenho quase certeza de que foi Deus que me guardou naquele dia. E fico muito agradecida a Ele. Boa noite. Boa noite. Bem, essa história não aconteceu comigo, e sim com o meu tio, quando ele era mais novo, com uns 19 para 20 anos de idade. Tinha um tempo em que ele ia mais nas festas e ficava até umas 2 horas da manhã, em festas, bailes e em casas de amigos. Teve uma noite em que ele estava descendo a lomba, onde morava, e era umas 3 horas da manhã, e ele escutou uma voz de uma pessoa chamando ele. Ei, amigo! Claro que na hora ele ficou com medo, mas mesmo assim olhou para trás e viu na esquina um homem alto abanando para ele. Mas ele ficou com medo pelo homem ter uma cauda e 2 chifres grandes. Ele se assustou e saiu correndo. Quando chegou em casa, contou para minha avó e minha irmã e meu outro tio. Eles acharam que era porque ele teria bebido demais e já estava vendo coisas. Ele ficou bravo porque eles não acreditaram nele, mas no outro dia foi para a casa de um amigo e marcou a hora. Quando foi às 2:30 da manhã, ele saiu da casa do amigo dele e foi em direção à sua casa. Mas desviou um pouco o caminho e ficou um pouco na esquina. Ele não tinha bebido nada para ver o tal demônio da esquina. Quando foi às 3 horas da manhã, o meu tio escutou um barulho de alguém ofegante atrás dele. Ele se virou e viu um sujeito parecido com a Vera Verão, com a cauda e os chifres. O demônio disse: Ei, amigo, que tal a sua alma? E deu um sorriso. E claro que meu tio saiu correndo dali. Quando chegou em casa, contou para todo mundo. E pelo medo que meu tio ficou, eles acabaram se mudando daquela região. Esse foi o meu relato. Boa noite.